verdade, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, se tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Boa noite, família. Tudo na paz? Gostaria de ler um versículo com vocês na introdução do culto dessa noite. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Um verso bem conhecido, que diz assim as palavras de Jesus. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? A nossa fé é em um Deus que é exclusivista. Ele não abre mão de ser o único Deus, o único caminho, o único que é a verdade, o único que é a vida. Por causa disso, a gente acaba entrando em rota de colisão com todas as outras religiões, né? Inevitável. Às vezes as perguntas falam assim: quer dizer que é só vocês que estão certos? Fala assim: olha, na verdade não, mas nós cremos que o nosso Jesus é o único que está certo.
E se Ele diz que Ele é o caminho, nós cremos nele. Amém? Não há outro caminho. Vamos orar, irmãos, para iniciarmos o culto dessa noite? Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai, por este momento especial. Nós viemos aqui, Pai, exclusivamente para dedicar esse tempo a Ti. O Senhor é merecedor daquilo que nós vamos Te ofertar essa noite. E muito além disso. Nosso desejo, Pai, é que o Senhor se faça presente de uma forma perceptível. Sabemos que o Senhor já está aqui. E o nosso intuito, Senhor, é expressar a nossa gratidão. É expressar, Pai, de verdade, o quanto nós temos vivido debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. E dizer para Ti, Senhor, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez, tem feito e ainda fará, Senhor, em nossas vidas. Mesmo sem merecer, mesmo no nosso estado, Senhor, de pecador, mesmo com os nossos erros, o Senhor continua nos amando. Te agradecemos, Pai, e nessa noite viemos expressar, através de cânticos, de orações, tudo aquilo, Pai, que o nosso coração está cheio, Pai, de gratidão. Este é o nosso desejo, Pai. Obrigado, porque um dia nós conhecemos o verdadeiro caminho que é Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos mantenha nele até a Tua volta. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Mais uma noite na presença do Senhor. Mais um culto para adorar esse nome que é sobre todos os nomes. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele dedicamos este dia, dedicamos esta noite, dedicamos nossas vidas. E juntos, com a alegria do nosso coração, eu convido a igreja a se levantar. Aqueles que puderem, vamos louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus. Temos motivo de agradecer ao Senhor. Aleluia. Mil motivos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu luto pela fé e não desisto, não paro. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Louvado seja o nome, Senhor, te pertencemos, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra
correr e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Aleluia. Aleluia. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transportar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai,
pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa ter aceito o nosso louvor, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que necessitamos da Tua graça, das Tuas misericórdias, ó Pai. E estamos aqui, ó Deus, com o coração aberto para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Que o Seu nome seja exaltado nessa noite, ó Pai. Que o Seu nome seja engrandecido. Que só o Senhor seja adorado aqui neste local, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, no restante deste culto, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra, que possamos sair daqui transformados. E que, acima de tudo, o Seu nome seja honrado, através das nossas vidas, através da nossa comunhão, através da nossa adoração, ó Pai. É o que te pedimos, ó Deus, e oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 18. Vamos estar lendo do verso 18 ao verso 30. Lucas capítulo 18, do verso 18 ao verso 30. Esse texto é comumente conhecido como o encontro de Jesus com o jovem rico. Apesar de Lucas não fazer essa referência sobre a sua juventude, quem faz é Mateus, né? Mas pelo menos na minha Bíblia aqui continua o título aí, né? O jovem rico. Todos estão comigo, amém? Diz assim o texto. E um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. O homem disse: Tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tu tens, reparte com os pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo-o assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: Quem então pode ser salvo? Ele respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que nós já vivemos até aqui essa noite. O nosso intuito de ter vindo aqui foi exatamente expressar o nosso louvor, a nossa gratidão. Fizemos isso através das músicas, através das orações. Neste momento, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado. E pedimos, Pai, com humildade, clamando a Ti misericórdia, que o Senhor fale conosco neste momento. Pai, Tu sabe qual é a realidade dos nossos corações. O Senhor sabe como estão os nossos pensamentos, por onde a nossa mente tem nos levado, sabe quais são as emoções que têm nos controlado neste momento, e pedimos encarecidamente que, por favor, o Senhor nos domine, nos controle por inteiro, para que nós possamos estar focados somente em Ti, somente em ouvir a Tua voz, somente no desejo de compreender a Tua palavra, estarmos abertos a receber ela em nossa vida, estarmos dispostos também, Senhor, a vivenciar na prática aquilo que iremos aprender. Tem misericórdia de nós, Pai, porque com as nossas próprias forças a gente não vai conseguir nenhum tipo de mudança, mas clamamos ao Senhor, que é Deus poderoso, que pode transformar as nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, eu também me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre a minha vida. O Senhor sabe o quanto eu sou pecador, o quanto eu necessito do Teu perdão, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. E peço encarecidamente que o Senhor me ajude neste momento.
porque também preciso e anseio ouvir a tua voz como os meus irmãos aqui. Mas tenho a missão e a responsabilidade de falar em teu nome. Não porque eu tenha algum mérito, não porque eu seja melhor do que eles, mas pedimos neste momento, Pai, que o Senhor opere um milagre na minha vida, que o Senhor fale comigo e através de mim, mas que eu possa realmente, Pai, vir a desaparecer e toda a honra e toda a glória sejam dadas somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai observar que Jesus ele vem numa sequência de conversas, todas elas meio que voltadas para um ponto que é salvação. Quando Jesus traz ali a parábola ali do fariseu e do publicano, no final do trecho ali, se você tiver com sua Bíblia aberta, em próprio Lucas 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14, diz que quem foi justificado foi o publicano. Depois Jesus teve aquele encontro ali de pessoas trazendo crianças para que ele abençoasse. Teve aquele embate ali com os discípulos e Jesus falou assim, olha, deixa que elas venham até mim. Não impeçais isso. E agora Jesus tem um encontro com esse homem aqui, como Lucas diz, e Mateus acaba chamando ele de jovem rico, ok? Todos esses trechos aí estão enfatizando uma realidade. Salvação provém através de Deus e não por méritos próprios. Quando a gente vê a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu tenta sua própria salvação pelos seus méritos, se comparando com os outros. E Jesus diz que aquele que clamou por misericórdia é que foi justificado. Quando vem o trecho falando sobre as crianças sendo trazidas até Jesus, crianças não tem condição nenhuma de lutar por qualquer coisa que seja, não é verdade? Mas Jesus faz questão de dizer que o reino de Deus é daquelas pessoas que são como elas, que recebem sem poder dar algo em troca, recebem com humildade. E agora nós vamos falar sobre o jovem rico. Versículo 18, acompanha comigo aí, diz: um homem importante perguntou-lhe. Palavra aqui importante pode definir qualquer tipo de coisa, ok? A gente tem uma dificuldade de definir o que seja essa importância. Dentro do nosso contexto hoje, importante normalmente é vinculado ainda à riqueza. Mas o texto faz questão de dividir que ele realmente era rico, mas além de rico, era importante. Dentro da nossa realidade, importante pode ser muitas coisas, muitas funções. A gente tem mania, por exemplo, de entender uma pessoa importante dependendo da sua função. Se é um advogado, todo mundo já chama de doutor. Mesmo que ele esteja no primeiro mês da faculdade de Direito, já é doutor. A gente realmente vê as coisas por esse prisma, né? O texto não especifica. E como eu já disse antes, Mateus diz que ele era jovem. E dentro da cultura judaica, a primazia assim, de autoridade ou de importância também tinha vínculo com idade. Normalmente o judeu valorizava muito o idoso, o que é diferente da nossa realidade hoje. O texto aqui diz que apesar desse homem ser jovem, ele era considerado entre os judeus ali por algum motivo. A gente observa que ele teve fácil acesso até Jesus. Enquanto as crianças no texto anterior estavam sendo barradas pelos discípulos, esse homem facilmente chegou até Jesus ao ponto de poder parar e conversar com o mestre. E ele fez a seguinte pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E é interessante porque você pode parar depois em casa e meditar nesse texto depois e ficar imaginando talvez você conversando com Jesus e imaginando que pergunta você faria a Jesus. Por que isso é importante? Olha, é importante porque as perguntas elas refletem aquilo que nós temos de mais importante do nosso coração. Se você tem como mais importante no seu coração o futebol, certamente você sentaria do lado de Jesus e perguntaria para ele: Jesus, quem vai ser o campeão brasileiro esse ano? Será que a gente ainda vai ter que seguir o Palmeiras como líder até o final? Ou não? Não, né? Esse homem, ele mostra um anseio. E é interessante que antes da pergunta, ele chama Jesus de bom mestre.
A conversa com Jesus parece partir daí, porque no versículo 19 Jesus responde: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Jesus começa a observar como ele se aproxima, fazendo uma indagação para que ele próprio se avalie. Jesus sabia qual era a intenção dele em chamá-lo de bom mestre, mas Jesus queria que ele parasse um pouco e avaliasse isso na sua própria vida. Jesus ele diz: você está me chamando de bom mestre é só para que eu me sinta bem? Você está aí tentando expressar alguma reverência a alguém que você entende que é um mestre maior do que os outros? Ou está tentando me ganhar através do elogio? Então Jesus ele faz uma comparação e dizendo o seguinte: bom é um só, que é Deus. Jesus ele não está dizendo assim: olha, não me chame de bom porque eu não sou Deus. Pelo contrário, ele está reafirmando isso como se ele dissesse: você acertou. Bom é um só, que é Deus. E este sou eu, estou aqui. Jesus não repreende o homem por ter falado isso. Pelo contrário, ele faz questão de enfatizar que ele estava certo, independente qual seja o sentido, o porquê que ele usou isso. E é interessante a pergunta também, que isso mostra o anseio do coração dele. Ora, uma coisa muito positiva. Ele veio até Jesus e entendia que Jesus teria a resposta definitiva para a sua questão. Como é que eu posso herdar a vida eterna? Sabe qual é o problema da pergunta? O problema da pergunta é que ele parece indicar que Jesus dê para ele uma receita de bolo, onde todos os itens seria ele que iria comprar, ele colocaria a mão na baça e teria o resultado da vida eterna. Ou seja, Jesus, o que eu faço para ser merecedor ou herdeiro da vida eterna? O herdeiro é aquele que tem o direito de algo por nascimento, não é verdade? Olha, eu vou receber dos meus pais muitas dívidas, brincadeira, mansões, não sei, cada um vai na sua, né? Mas a realidade é que esse homem estava tentando buscar ser merecedor da vida eterna. Jesus entra por essa linha de pensamento, que é uma linha de pensamento muito judaica dessa questão, do que deveria ser feito para que alguém merecesse o reino de Deus. O judeu ele tinha na cabeça algumas coisas, algumas práticas, que se feitas, se realmente praticadas, dariam direito de todos os judeus pedirem a Deus, ou exigirem de Deus, talvez fosse a melhor expressão, sua vaguinha lá no reino do céu, sua vaguinha lá na mesa de Deus. Quando você lê Mateus capítulo 6, você vai observar que os judeus eles achavam que se você desse esmola para os pobres, se você orasse e se você fizesse jejum, essas seriam atitudes que dariam a você um lugar reservado no céu. Jesus, no versículo 20, ele começa a falar com esse jovem a respeito do reino e como se chegar lá. E o versículo 20 diz: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o homem disse: tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Uma coisa interessante, porque quando você observa os 10 mandamentos, você vai ver que essa lista, ela tem 2 focos, que Jesus resumiu perfeitamente: amar a Deus, amar ao próximo. Quando você obedece os 4 primeiros mandamentos, você ama a Deus. Quando você obedece os 6 últimos, ama o próximo. Jesus ele não fala nenhum mandamento de amor a Deus, só fala do amor ao próximo. Ou seja, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus ele fez isso de propósito. E a resposta desse homem parece ter sido muito sincera. Ele diz com todas as letras: Senhor, desde a minha juventude obedeço cada um desses mandamentos. Não tenho falhado em absolutamente nada. Um parênteses aqui.
Quando a gente observa a história da salvação, vinda lá desde Gênesis até o sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição, a vitória sobre a morte, a gente observa que Deus ele nunca coloca a lei como um meio de salvação. Nunca, nunca. Quando você vê Deus chegando lá no Éden, assim que Adão e Eva pecaram, você não observa Deus olhando para eles e falando assim, olha, eu vou estabelecer uma série de regras e se vocês obedecerem, vocês poderão voltar ao jardim do Éden. Não, ele não diz isso. Ele diz para a mulher, olha, vai vir aí uma semente que brotará de você. Você vai gerar um filho e esse filho vai pisar na cabeça da serpente. Vai lhe dar a salvação de graça, mesmo que você não mereça. Então, qual é a finalidade, qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é muito simples. É estabelecer um padrão, que é o padrão divino sobre as nossas vidas, e mostrar que nenhum de nós é capaz de obedecer 100% daquilo e reivindicar diante de Deus o nosso lugar no céu. Esse homem, ele respondeu que tem obedecido aquilo desde a juventude. Opa, quer dizer que em algum ponto ele já errou antes, não é verdade? E a lei, ela é assim. Se você falhou uma única vez em toda a sua vida, você quebrou a lei. Quebrou a lei, tem que pagar. Eu já sofri isso e dá uma certa raiva, sabe? Porque dentro da nossa perspectiva de justiça, quando a gente consegue 99,9% daquilo, a gente já é merecedor. Mas para Deus não existe isso, sabe? Tem que ser 100%. É a letra fria da lei, como a gente fala. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava em Santos e eu estava voltando de lá para casa, era tarde da noite, eu estava vindo pelo porto, pelo cais, e ali tem um trecho onde tem um radar, e eu não sabia, e passei pelo trecho ali, ao meu ver, estava dentro do limite de velocidade. Depois chegou a cartinha em casa. Quando a cartinha chegou, a gente já sabe, né, pelo envelope, do que se trata, né? Abri a carta, multa por excesso de velocidade. E aí foi ver. Era 40 quilômetros naquele trecho. Quanto o Rafael passou? 41 quilômetros. Ah, não. 41? É. Mas o máximo? O máximo era 40. Passou quanto? 41. Então, paga a multa. É assim? É. Mas, obviamente eu não estava acelerando que nem Velozes e Furiosos. Eu passei a 1 quilômetro. Não é possível. É possível. Você infringiu a lei, paga a multa. Jesus ele estabelece esse diálogo com um rapaz para que ele observe a sua própria vida e ele começou a dizer que dentro da visão dele, dentro da visão judaica, que era mais exterior do que interior, ele estava cumprindo todos os mandamentos. A gente sabe, por exemplo, que Jesus ele estabeleceu um mandamento que vem do coração, que é diferente. Obediência do coração não é uma obediência simplesmente externa. É algo que vai muito mais profundo. Quando o texto diz que eu não devo matar, Jesus ele diz que no coração eu não devo nem ter ódio de uma outra pessoa. Opa, coisa mudou bastante, né? Se eu não adultero, é porque eu não cobiço uma outra mulher a não ser a minha própria esposa. Não tenho um olhar maligno sobre outras mulheres. Assim, da mesma forma, os outros mandamentos aqui. Esse rapaz, ele respondeu do exterior dele. Ou seja, Senhor, diante de toda a sociedade, todo mundo que está vendo aqui me conhece, sabe, eu sou uma pessoa importante, todo mundo sabe. Nunca matei ninguém. Nunca fui para a cama com a mulher de ninguém. Todo mundo conhece os meus pais, honro os meus pais, eu faço tudo certinho, eu não roubo, sou um exemplo de pessoa.
Jesus olha para ele e diz a seguinte resposta, versículo 22. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Lembra que eu falei da multa porque eu passei a 1 quilômetro? Só 1 quilômetrozinho de diferença? O texto diz: falta uma coisinha só. Você está indo muito bem, falta uma coisa só. Vende tudo quanto tu tens, reparte com os pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Será que Jesus está dizendo que o que nos garante a salvação é pegar aquilo que a gente tem e repartir com os pobres? Não me parece. Essa é uma atitude muito bonita, altruísta, mas de verdade ela não tem valor nenhum em relação à sua salvação. Porque a gente já leu no início que a salvação é só através de Jesus, que é o único caminho. Amém? Na sequência aqui, quando Jesus ele diz, falta uma coisa para você, Jesus ele está falando agora, antes ele falou sobre mandamentos vinculados ao próximo, né? Agora ele fala do mandamento vinculado a Deus. Ele chega ao ponto crucial da conversa dizendo assim: você ama alguém mais do que a Deus. E aquilo que você ama mais do que a Deus é as suas riquezas. Ele diz: pega tudo aquilo que você tem, vende, dá para quem tem necessidade. O ênfase no texto aqui não é dar para quem tem necessidade, mas ele se livrar desse Deus, desse ídolo que ele próprio formou, desse caminho errado que ele está trilhando. Se livra disso, o texto diz. E aí na sequência ele diz: se você fizer isso, você não vai ter um tesouro aqui, vai ter um tesouro no céu. E depois ele diz: vem e segue-me. Irmãos, essa expressão segue-me é a expressão da salvação do texto. Essa é a resposta que Jesus deu de forma definitiva para esse homem. Sabe qual é a única possibilidade de você chegar ao reino? Se você seguir a Jesus. Por quê? Porque Ele é o único caminho. Se você não segue o caminho que é Jesus, você vai parar em qualquer outro lugar, menos na eternidade, menos no reino de Deus, menos no céu. Jesus ele olha para aquele homem e diz assim: você precisa largar isso daí e me seguir, porque se você continuar por esse caminho que você está indo, você jamais chegará ao céu. A sequência do versículo diz, versículo 23, mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Irmãos, a gente precisa entender uma realidade. Nem sempre tristeza, nem sempre dor e lágrimas são representações exatas de um arrependimento. O texto diz claramente que esse homem ficou muito triste, mas em nenhum momento diz que ele se arrependeu. Exatamente como Judas. E isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes, ao sermos confrontados em relação ao nosso pecado, nós nos entristecemos, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós sentimos o peso da exposição pública, muitas vezes a raiva toma o nosso coração por termos sido descobertos, muitas vezes lamentamos porque esse pecado vai nos prejudicar diante da imagem que as pessoas têm sobre nós, mas nada disso é arrependimento. Arrependimento é diferente. Arrependimento é o reconhecimento do pecado, é o clamor a Deus por perdão através da sua misericórdia e o desejo baseado, com a base em Deus, de que você não quer repetir aquilo. Diferente. É diferente desse peso de tristeza. O texto diz que ele realmente ficou triste porque era muito rico, ou seja, ele não queria largar aquilo que ele tinha, se tornar pobre de um momento para o outro, para ser rico no céu, para seguir a Jesus, que é o único caminho. E na sequência, versículo 24, Jesus traz uma palavra que é muito pesada, ele diz: então, vendo-o assim,
Jesus disse, nos outros textos, diz que quando Jesus viu o homem desse jeito, ele o amou. É interessante porque o amor de Deus é um amor realmente de sofrimento, de entrega. Mesmo ele sabendo da dureza do coração do homem, mesmo sabendo o destino final de cada um do ser humano, ele ainda quando ele observa o ser humano rejeitando a salvação, isso ainda pesa no coração de Deus, porque Ele nos ama. Jesus diz, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Normalmente a gente lê esse texto e fala assim, Rafael, o texto está falando da dificuldade de alguém que tem riqueza de entrar no reino. Exatamente porque a riqueza acaba se tornando um ídolo, um Deus, um objeto para essa pessoa de adoração. Mas, Rafael, eu não sou rico. Então, riqueza é abstrato, sabe? Por exemplo, hoje, certamente, você é muito mais rico do que esse homem já foi. Hoje, por exemplo, você é muito mais rico do que qualquer rei de 200, 300 anos atrás. Quer ver que eu consigo comprovar isso? O simples fato de você entrar com R$10 dentro de um supermercado, você tem muito mais possibilidade de comprar alguma coisa para comer, variedade, qualidade, do que qualquer rei da antiguidade. É que hoje a nossa proporção de riqueza se tornou outra, né? O mundo é assim. É exatamente por isso que o rico nunca está satisfeito. Porque sempre tem alguém maior do que ele, sempre um objetivo mais a alcançar, sempre um ídolo, um Deus, no lugar do verdadeiro Deus. Jesus faz questão de dizer ali que existe uma dificuldade grande para quem tem como meta de vida as riquezas, entrar no reino de Deus. Exatamente porque as riquezas tomam o lugar de Deus. As riquezas viram a estabilidade da pessoa. Eu estou bem se a minha conta estiver bem. Eu estou confiante se eu estiver com cartão de crédito no bolso. Eu fico instável se chega no final do mês e minha conta já zerou. Ou seja, eu não dependo de Deus, eu dependo da minha conta bancária. Versículo 25. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, já houve muitas e muitas e muitas tentativas de tentar ilustrar isso aqui de uma outra forma. Já disseram que provavelmente aqui camelo é uma tradução errada, talvez aqui fosse corda, que é uma palavra muito parecida com camelo no grego. O problema é que teria que ter errado Mateus, Marcos e Lucas, porque todos eles escreveram camelo, então não tem jeito. Tem gente que diz assim, não, na verdade agulha era uma porta que existia lá em Jerusalém, onde os camelos tinham dificuldade de adentrar e tal, não sei o que lá. Então essa porta também nunca foi encontrada, não há relato de que ela exista, ok? Provavelmente o mais perto que a gente chega de entendimento do texto é que isso daqui seja um tipo de provérbio persa. E o provérbio persa era exatamente para definir coisas impossíveis. Dentro da cultura persa, o maior animal que existia era o elefante. Então eles falavam, é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha do que isso acontecer. Como dentro do contexto judaico o maior animal era o camelo, provavelmente Jesus usou o camelo. Ele diz, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, isso é verdade. É muito mais fácil nós pregarmos o evangelho para pobres do que para ricos. É muito mais fácil pobres encontrarem a Cristo do que ricos. É muito mais fácil um pobre entender a sua necessidade de depositar a sua confiança em Deus do que um rico. É por isso que Tiago vai bater tão duro naqueles que têm riquezas e naqueles que ficam bajulando os que têm riquezas. Porque riqueza neste mundo é um mal. Não um mal em si mesmo, mas um mal para nós que somos pecadores. Porque a gente não sabe administrar riquezas.
Quer que eu prove para você que você não sabe administrar riqueza? Você é mais sábio do que Salomão? Então pronto. Leia a história de Salomão. O homem mais sábio deste mundo. Muito, muito rico. E com a riqueza que ele tinha, arrumou muitos e muitos casamentos. E esses muitos e muitos casamentos levaram ele à idolatria no fim da vida. Final deprimente. Para a pessoa mais sábia deste mundo. Mas você acha que você sabe administrar riquezas, não é? Você acha que você ganha pouco. Você acha que o caminho da riqueza é um caminho melhor do que o próprio Jesus. Assim como você deve ter se assustado com essa afirmação, versículo 26 diz: então os que ouviram perguntaram: quem então pode ser salvo? Porque na cabeça do judeu, você ter muito dinheiro quer dizer ser uma pessoa abençoada, ser alguém querido por Deus, alguém que pode ter práticas em relação ao seu próximo, como dar esmolas, a fim de garantir o seu lugar, a sua vaga no céu. Então as pessoas perguntaram: se o rico não vai entrar, então quem vai entrar? E aí Jesus vem com a melhor notícia que nós podemos ter em toda a história da humanidade. Versículo 27, Jesus diz: as coisas impossíveis aos homens, e impossíveis aqui é ser salvo pelo seu próprio esforço. É impossível? Impossível. Não tem como. No dia que você pegar o camelo e passar pelo fundo de uma agulha, se não conseguir isso, então, impossível. Mas ele diz: aquilo que é impossível aos homens, para Deus, é possível. Irmãos, Deus deu um jeito. Ele sabia que nós não conseguiríamos. É por isso que ele enviou o seu Filho ao mundo. Se tornou homem, perfeito. Mesmo sendo tentado, nunca pecou. Morreu no nosso lugar. Assumiu a nossa culpa na cruz. Para que diante de Deus nós fôssemos justificados. Amém? Não é uma excelente notícia? Preciso perguntar uma coisa para você. Depois de nós termos entendido o texto, prometo para vocês, se Deus permitir, que na quarta-feira a gente vê esse trechinho final aí do versículo 28 ao versículo 30, ok? Você entendeu que nessa conversa sobre salvação, Jesus se colocou como um melhor caminho do que qualquer outro? Você entendeu isso? Conseguiu entender que não existe nenhum outro caminho que vá levar você para perto de Deus? Isso ficou claro para vocês, não ficou? Para mim ficou muito claro. Mas existe uma pergunta que a gente precisa se fazer. Se ficou claro, e se a repreensão de Jesus para um outro caminho é tão clara também, por que a gente fica rejeitando um caminho que é Jesus para seguir outro caminho? Eu vou explicar. Versículo 24 ele diz: então, vendo assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. A pergunta é: por que você continua buscando riqueza? Se o caminho da riqueza é um caminho que afasta você de Deus, por que você continua procurando riqueza? Você não viu a tristeza da vida desse homem? Ele já tinha tudo e não tinha salvação. Para que ele chegasse até Jesus e perguntasse isso, é porque essa era uma pergunta que angustiava ele. E mesmo ele ouvindo a resposta do próprio Deus, ele saiu dali sem salvação. Por quê? Porque ele preferiu o caminho das riquezas do que o caminho de Deus. E aí eu pergunto de novo para você: por que você continua rejeitando o caminho de Deus para ir atrás das riquezas? Você não percebeu que os seus objetivos de se tornar alguém melhor neste mundo têm tomado tanto o seu tempo
que você já não tem mais tempo para Jesus? Que as suas ambições têm consumido os seus dias ao ponto de você ficar desejando mais e mais e mais de bens neste mundo e tem rejeitado os bens celestiais? Irmãos, é o padrão deste mundo querer ser bem-sucedido, mas não pode ser para nós. Não pode. A gente não pode trilhar outros caminhos e achar que no final deles a gente vai encontrar o nosso mestre, porque o nosso mestre, ele é o caminho. E se nós estivermos dedicando as nossas vidas, o nosso esforço, a nossa capacidade para adquirir bens deste mundo, quão desprezíveis seres humanos nós seremos diante de Deus. Porque nós desperdiçamos a nossa vida por aquilo que permanecerá aqui, por aquilo que não nos traz felicidade, por aquilo que não nos faz melhores seres humanos, por aquilo que não nos leva próximos a Deus e não nos permite levar outras pessoas mais próximos dele. Consegue entender isso? Versículo 25, Jesus diz: pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, isso daqui deveria ser um choque tão grande para a gente que a gente deveria ter repulsa à riqueza. Deveria ser nojento. Mas estranhamente não é. Com facilidade a gente troca de emprego por um salário melhor, que vai consumir muito mais tempo, que vai tirar a possibilidade de eu ser um marido melhor, um pai melhor, um servo de Deus melhor. Mas a minha conta vai estar melhor, pastor. E se o meu Deus, que é o dinheiro, está lá, está tudo bem. Irmãos, quando eu falo riquezas, não fique pensando em grandes quantias. A gente se vende por pouco, por muito pouco. A gente está trocando coisas eternas por coisas passageiras. A gente está se dedicando e se esmerando, se esgotando, acabando com toda a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com as nossas famílias, para adquirir o vil metal. E aí a gente consegue observar que o nosso coração está onde a nossa riqueza está. E se a sua riqueza realmente for o dinheiro, quão triste é a sua vida. Mas eu quero te convidar essa noite a você não se sentir mal e ter esse peso de tristeza, como diz que o homem teve no versículo 23. Ao ouvir isso, ele ficou muito triste. Eu não quero que você fique triste. Eu quero que você se arrependa. É isso que eu quero. É isso que Deus quer. Quero que você pare e avalie como você tem administrado essas coisas dentro do seu coração e no seu dia a dia. E que você, diante de Deus, clame por misericórdia. Porque somente Ele pode se revelar a você e mostrar que Ele é o verdadeiro caminho. E aí você vai perceber com clareza que fazer a vontade de Deus é muito maior e muito melhor do que o dinheiro. De forma impressionante, essa semana aconteceu uma coisa relacionada a dinheiro. As nossas contas desandaram lá em casa por causa de dívidas que a gente não esperava.
E aí a gente está se controlando, né? Está dando uma equilibrada nas coisas ali. E aí essa semana chegou a conta da internet, que é junto com o telefone. E aí a conta veio R$ 5,73. Puxa. Eita. R$ 5,73. E aí a gente foi lá, recebeu o e-mail, abriu o e-mail, um desconto de R$ 90 na nossa conta. Rapaz, isso daí só pode ser de Deus. Exatamente no mês que a gente está precisando, né? Só pode ser de Deus, irmãos. E aí? R$ 90 a mais no orçamento? Ou ser um verdadeiro servo de Deus e fazer o certo? Ontem, quando eu estava ligando, a moça atendeu e ela deu risada. R$ 5 a conta e você ligou? Parabéns, viu? Isso é raro. Eu devo dizer que aquilo encheu um pouco o meu ego, assim, sabe? E até pareci bonzinho, assim, olhando no espelho. Eu preciso reconhecer que isso é obra divina. Não tenho mérito nisso, sabe? Irmãos, Deus vai nos dar o dinheiro necessário para que a gente cumpra e honra com todos os nossos deveres. Mas isso se nós o amarmos em primeiro lugar, acima do dinheiro. Se você amar o dinheiro, você pode até tê-lo, mas vai perder a vida eterna. Você pode até ficar triste em saber, mas o que eu quero para você é arrependimento. Eu quero que você confie mais em Deus do que na sua própria capacidade de ganhar dinheiro. Que você entenda que Deus quer que você faça a vontade dEle e não a sua própria vontade. Que talvez seja melhor você viver de uma forma mais humilde, ou melhor dizendo, que você viva pobre ao lado dEle, do que rico longe dEle. Sinceramente, a gente tem trocado Deus por um valor tão ridículo que nem rico a gente precisa ser. Mas o que a gente precisa é prestar atenção, mais uma vez, nas palavras de Jesus do versículo 24 que diz: então, vendo assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Irmãos, creiam na palavra de Deus. Riquezas não são um bem. Para pecadores, riquezas devem ser um mal. Eu não estou dizendo que todo rico não vai saber administrar o dinheiro. Mas é provável que nós não venhamos a saber fazer isso. Só existe um caminho, que é Jesus. O caminho das riquezas leva ao inferno. Vamos orar? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Acabamos de ler a Tua palavra, e essa história aqui do jovem rico nos trouxe um entendimento do mal que as riquezas podem fazer para pessoas pecadoras como eu, que não sabem administrar bem as coisas. Nós podemos ser facilmente levados a começar a confiar mais nas riquezas do que em Deus. Pedimos e clamamos a Tua misericórdia em relação a isso, Senhor. Por favor, nos ajuda. Nos ajuda a nos conformarmos com aquilo que nós temos. Nos ajuda a avaliar a nossa vida para colocar de lado essas metas, esses objetivos que visam só o dinheiro e que nos afastam de Ti. Abre os nossos olhos para a administração da nossa vida por um completo. Pai, é inadmissível que nós estejamos dedicando mais tempo, mais capacidade, mais esforço, mais suor em fazer coisas para conseguir dinheiro
do que para estar perto do Senhor, do que estar no caminho que é o próprio Jesus. Que esse alerta seja claro para nós, porque isso é um aviso claro de perigo. Nós, como cristãos, não podemos de maneira nenhuma colocar alguém no lugar de Deus. Ainda mais o dinheiro, um mal que vem corroendo o nosso ser, que vem destruindo as nossas famílias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque apesar de termos a consciência de que Jesus é o único caminho, parece que a gente fica buscando atalhos que vão nos levar para longe de Ti. Depois a gente não sabe se encontrar mais, e a gente nem lembra onde nós erramos o caminho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos faça reconhecer a Ti como o único caminho, como o único Salvador. Nos faça depositar a nossa esperança só em Ti. Que a nossa conta bancária seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos a confiar em Ti como nosso sustento diário. Que nós venhamos confiar no Teu amor sobre as nossas vidas. Nas Tuas promessas que diz claramente que o Senhor nunca vai nos deixar só. Nunca vai deixar faltar o que seja necessário. Que nós venhamos a dedicar as nossas vidas a Te seguir, Senhor. Que nós venhamos deixar esses outros caminhos para seguir a Jesus. Somente Jesus. Este é o nosso desejo, Pai. Que isso possa começar a ser vivido com um verdadeiro arrependimento hoje em nossas vidas. E que a partir de amanhã, as nossas metas, os nossos objetivos sejam outros. Todos eles voltados a Te servir. Todos eles voltados a fazer a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e cantar mais 2 cânticos. Santo, só o Senhor é santo. Santo, que toda a terra proclame, Ele é santo. Este é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua Esse é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele
se dobrará e toda língua correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Sei que tu me aceitas como estou. Oh,
ti eu me rendo, a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Vamos orar para encerrar o culto dessa noite? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua presença no nosso meio. Nossa alegria vai ser se o Senhor receber a nossa adoração, o nosso louvor. Nosso intuito de estar aqui foi com esse objetivo, Pai. E nossa alegria, nossa realização é essa. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio e também ministrou aos nossos corações. O Senhor trouxe à tona a realidade daquilo que nós precisamos mudar e nos deu a oportunidade do arrependimento. Louvado seja o teu nome por isso. Que nenhum de nós aqui venha sair triste, mas sim arrependidos, Pai, com desejo de mudança, sejam sendo realmente atingidos pelo teu poder e transformados em pensamentos, em sentimentos e em atitude, tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Este é o nosso desejo. Continuamos clamando a Ti, Deus Todo-Poderoso, por uma ação e por uma intervenção Tua, Senhor, no Brasil e no mundo inteiro. Nos colocamos à Tua disposição para sermos os Teus arautos, para falarmos através do Espírito Santo, levando Jesus Cristo a todos aqueles que não Te conhecem, sejam pobres, sejam ricos, mas levando a oportunidade da salvação que este mundo tanto anseia. Pai, transforma a Tua igreja, nos reaviva, Senhor, para que nós sejamos realmente os mensageiros da boa notícia de salvação do Evangelho de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tenha uma boa semana, irmãos. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Nunca mais Serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transportar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transportar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou.
Jesus.